Marcos, capítulo 1. Há 2 domingos atrás, nós começamos uma série de pregações no Evangelho de Marcos. Dentro do capítulo 1, falamos de uma vida que aponte para Cristo, de uma vida cujo conteúdo é o arrependimento e fé. E na semana passada nós falamos desse chamamento de Deus, o extraordinário, visitando ou encontrando o ordinário, a vida do dia a dia, a vida comum, homens comuns e ocupados que Deus chama para o serviço, para ser um discípulo. E hoje nós vamos, a partir do versículo 21 até o final do capítulo, até o versículo 45, nós vamos estudar esse texto. São vários textos aqui juntos, mas dentro do mesmo assunto, dentro de uma mesma ênfase. Eu creio que Deus pode falar conosco, continuar falando conosco nesse trecho das Escrituras. Marcos 1, a partir do versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, ao ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-lhe diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, oramos para que o texto bíblico salte aos nossos olhos nessa noite, e que possamos ouvir a voz do Senhor por meio da reflexão bíblica. Que haja, ó Deus, uma visitação do Senhor enquanto pregamos. Que haja, ó Deus, um toque do Teu Espírito comunicando a Tua palavra ao nosso coração, a despeito de quem prega,
pois eu sou pecador, sou falível, a autoridade não está na minha vida, mas está no nome de Jesus, está em Cristo. E oro, Deus, por graça e misericórdia, para que nessa noite o Senhor faz uso desse momento de reflexão, faz uso da minha retórica, das minhas palavras, para que a palavra do Senhor seja ouvida e a igreja edificada, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos assim nessa noite. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente escuta filósofos ou ateus, estudiosos da vida, da antropologia, quando eles vão falar acerca do fenômeno da fé, da vida religiosa ou da vida cristã, eles vão dizer que a vida cristã nada mais é do que um subterfúgio para quem está carente, para quem quer alguém para cuidar de si, para quem está enfermo, ou seja, para quem é um coitado que não consegue tocar a vida sozinho e precisa de um paizão espiritual para poder assistir o seu coração, precisa de um tutor para suprir as carências. Então o ateísmo ou a filosofia vai tratar dessa forma a religião, não condenando, mas falando do papel importante que a religião cumpre na sociedade, trazendo ali restauração de vidas, recolocando a pessoa na sociedade como cidadão de bem. Mas o que leva a pessoa a procurar uma atividade religiosa, normalmente é o vazio, a carência, o medo de morrer, o medo do inferno, o medo dos problemas, o medo da enfermidade, e eles vão procurar isso na religião. Em certo sentido, irmãos, eles têm razão. O equívoco está na palavra religião, porque de fato nós vamos para Jesus, à procura de um preenchimento, à procura de uma cura, de uma libertação, de um sentido para a nossa vida, de um tutor, de um pai, mas diferentemente de como o filósofo pensa, que é a religião, que é a instituição humana, que são os dogmas que produzem isso, nós, ao olhar para o texto bíblico, percebemos que Jesus, ele faz isso na nossa vida. Jesus, por onde ele passa, ele toca, ele transforma, ele liberta. Um olhar de Jesus, uma palavra de Jesus é suficiente para transformar uma vida, uma pessoa. Nós vamos estudar mais para frente aquele texto da mulher que tem um fluxo de sangue, que ela, diante de todo o cuidado que ela teve com a sua saúde, de todas as tentativas através da medicina, ao ponto de gastar tudo o que tinha, não encontrou solução, ela chega a uma conclusão na sua vida: se eu apenas tocar em Jesus, eu posso ser curado. E Jesus está passando, ela toca em Jesus e é curada. Ou seja, Jesus nem falou nada, nem se movimentou, mas alguém o tocou. Ele passou por ali e uma pessoa foi curada. Então, de fato, irmãos, Jesus é esse lugar do necessitado, do carente, daquele que precisa de Jesus. E esse texto aqui, esse longo texto que nós lemos, vai falar desse Jesus que se compadece, do Jesus que tem compaixão, profunda compaixão, como diz o versículo, ao olhar os carentes, ao olhar aqueles que padecem. O texto vai falar aqui de algumas curas e libertações de pessoas que se aproximaram de Jesus em desespero, necessitando de um toque, necessitando de uma manifestação. E o texto diz que prontamente Jesus os tocou, o abençoou. O texto vai começar falando de um homem endemoniado, uma pessoa endemoniada. E é daquele tipo mesmo que estribucha para o chão quando a gente lê o texto, porque o texto é enfático, ele gritava no chão, e Jesus o libertou. Mas o texto também vai dizer que Jesus vai na casa de Pedro, e lá tem uma mulher enferma, com febre, com uma enfermidade acamada, e Jesus a toca e ela é curada. O texto diz que muitas pessoas, ao saber das curas, das manifestações de Jesus, começam a ir atrás dele, tudo naquele mesmo dia, e Jesus, sem pensar, ele vai de encontro com essas pessoas e começam a curá-las, a libertá-las. A madrugada chega, Jesus vai para um lugar de oração, vai buscar a presença de Deus, mas as multidões continuam atrás de Jesus. Pedro o aborda: olha, o povo está procurando. Jesus falou: é necessário então a gente ir para outros lugares, para que possamos abençoar outras pessoas, pregando e libertando. O texto diz que Jesus vai
pela região da Galileia, pregando, e muitos enfermos foram curados, e muitas pessoas possessas de espíritos malignos foram libertas. Nessa mesma ocasião, um leproso, uma doença que colocava o homem para fora da sociedade, uma exclusão social, alguém que era intocável, ninguém podia tocar nesse homem porque se tornava impuro, era considerado impuro. O texto vai dizer que Jesus o toca a partir de uma pergunta do homem: o senhor pode me curar? Se o senhor quiser, o senhor pode. Jesus diz: eu quero. Você é curado. E aqui esse homem é curado. A gente percebe que é um bloco do Evangelho de Marcos que vai falar desse lugar de cura que existe no Evangelho, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é um lugar de cura, ele é um lugar de restauração. Quando a gente sai da nossa casa para vir para a igreja no domingo, o nosso intuito primário é adorar a Deus, é exaltar o Senhor, é oferecer um culto a Deus. Culto a gente não assiste, culto a gente oferece. E a gente cantou aqui a Ele, nós cantamos quão maravilhoso esse nome é. Só que enquanto a gente faz isso, esse lugar se transforma num lugar de cura, que Jesus visita e toca. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que enquanto nós cantávamos aqui, em algum momento alguém nessa noite foi curado, foi tocado por Jesus. Sabe por quê? Não é porque a música é boa, não é porque o compositor é especialista em melodias, que vai entrando na mente, no emocional, que vai mexendo na biologia do ser humano ao ponto de gerar uma libertação, uma cura. Não, não é isso. É que há uma manifestação de Jesus nesse lugar. Então, quando nós cantamos as maravilhas de Deus, quando a gente sai da nossa casa com esse intuito de servir a Deus, Deus é tão misericordioso, Ele tem profunda compaixão, como diz o texto bíblico, e nos toca, e nos cura, e nos liberta. Então, queridos, esse texto, ele apresenta para nós o lugar da cura. E qual é o lugar da cura? A gente pode, pelo menos, pensar aqui em duas questões bem práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, o lugar da cura, irmãos, é na pregação da palavra. Versículo 21, depois entraram em Cafarnaum, depois do quê? Depois do chamamento dos discípulos, depois que ele chama ali os 4 para largarem as redes, vão comigo já para a missão, para ser pescadores de homens. O que ele faz? Ele entra numa sinagoga no sábado para ensinar a palavra. E a partir da exposição, do ensino, um processo vem. E é nesse ambiente da pregação, é no ambiente do ensino, é no ambiente da exposição da palavra, que pessoas são libertas. Por mais que eu disse aqui que a música ela tem essa questão, porque nós cantamos verdades bíblicas por meio da melodia. Então, irmãos, qual que é o lugar de cura? Em primeiro lugar, é na pregação da palavra. A pregação ela tem a capacidade de libertar o sujeito de todos os seus demônios. E quando eu falo demônios, eu não estou me referindo a uma possessão estática de uma pessoa tripuchando para o chão. Há pessoas que acham que demônio é somente isso. Mas são pessoas presas pelas artimanhas satânicas, presa no mundo jaz do maligno, ainda que não há uma manifestação na própria pessoa, mas ela está rodeada de uma opressão, ela está sendo influenciada, como diz em Apocalipse, por um sistema babilônico mundano, que deixa a pessoa separada de Deus, nas trevas. Mas quando a palavra é lida e pregada, o coração dilata e abre, há uma libertação. Por isso, irmãos, nós não podemos abrir mão da pregação da palavra, da leitura bíblica, do ensino bíblico, porque ela tem poder para libertar. Aquele demônio foi expulso, não foi no culto lá do descarrego, não, foi no culto da doutrina, foi no culto da exposição da palavra, que esse homem foi levado. Provavelmente, André, esse demônio, esse homem frequentava a sinagoga, mas os escribas não tinham autoridade para ensinar, como diz o texto, então o demônio deitava e rolava. Mas quando chegou Jesus, que tinha autoridade, aquele estilo de vida demoníaco chegou ao final. Por quê, irmãos? Porque Jesus tem autoridade para libertar. Às vezes a gente pensa assim, o fulano de tal Deus não liberta, ele está preso nisso, irmão. Se ele tiver um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, se o Espírito Santo agir, provendo dentro do coração a obra da regeneração, irmãos, não tem coração que resiste.
Na nossa doutrina reformada, nós cremos na graça irresistível. Quando a graça de Deus é derramada, irmão, sobre nós, quando a pregação da palavra atinge o nosso coração e a gente entende que Deus nos ama através da pessoa de Cristo e que Ele nos enxerga como nós cantamos aqui, o nosso coração se dilata para isso, irmãos, a libertação, a transformação. Talvez não como esse moço que teve esse demônio sendo expelido de uma vez só, instantaneamente, mas num processo de vida. E às vezes muitas pessoas se encontram vazias. Pastor, estou vazio. Aqueles irmãos que falam assim: faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus está nas Escrituras. Jesus, ele começa a ensinar na sinagoga, aquele demônio sai daquela pessoa. Naquele ambiente da pregação. Logo a seguir, Jesus vai para a casa de Pedro. Depois ali, chega a madrugada, Jesus vai para a região da Galileia, fazendo o que? Olha os versículos aqui, 38. Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Foi para isso que eu vim. E sabe o que acontece a partir disso? O ambiente da pregação se transforma num lugar de cura, de libertação. De repente você foi confrontado por aquilo. E aí você tentou, não, acho que não tem nada a ver. Não, vou deixar isso quieto. Mas com o passar do tempo, aquilo foi incomodando o seu coração. Ao ponto de você querer resolver aquela situação. Muitas vezes, irmãos, porque a palavra foi pregada e foi lida. E a nossa alma é exposta diante de Deus. Eu lembro que eu contei uma vez para vocês aqui, mas chegou gente nova, então dá para me repetir o testemunho. Tinha começado a caminhada de fé. E fé assim no começo é benção, né, irmão? A gente tudo sente arrepio, tudo Deus fala. É aqueles irmãos que falam assim: nossa, pastor, vim no culto hoje, parece que Deus só estava falando comigo. Tem essas coisas, né? Você ora lá por vaga de carro, Deus dá vaga de carro para você estacionar. Você ora por emprego, na semana o telefone toca. O novo convertido tem essas experiências. Depois você fica velho de igreja, acaba. Você tem que ficar maduro mesmo, correr atrás da vida. Mas no começo tinha essas coisas. E eu me lembro que eu trabalhava com vendas na rua e ganhava um dinheirinho bom nessa época e eu tomava café da manhã na padaria Roma, lá em Limeira, essas padarias top, Fernando. Padaria Roma, ia lá, em vez de comer em casa, ia gastar dinheiro com padaria. Aí um dia eu fui lá, comi uma esfirrinha de frango, um suquinho de laranja, e tinha aquelas fichinhas que eles davam, assim, anota na fichinha, você passa no caixa. E comi, agora você é para trabalhar, na hora que eu fui passar no caixa, a fichinha não registrou nada. Só um chocolatinho que eu tinha pegado assim na frente do balcão. E eu falei assim: que bênção, que maravilha, Deus está operando. Deus está fazendo milagre. E sair dali glorificando a Deus, irmão. Olha que ingenuidade, né? Sabe quem existe uns crentes assim hoje? Que as falcatruas acham que é bênção de Deus. E toquei a vida, irmão. Fui viver. Aí os anos foram passando. Foi me tornando líder. Aí um dia eu fui num encontrão de jovem numa igreja lá na cidade americana. E estava lá no culto, e louvorzão, e não sei o que, moçada, e vai e vem. Aí subiu o pregador, me lembro certinho, o pregador, Joel, o nome dele, magrinho assim, e aquele olhar da gente de julgar as pessoas, esse rapaz aí, será que, né? Podia ver o outro aí, né? Aí ele começou a pregar e expor a palavra, irmão. E foi expondo, foi fatiando minha alma, ao ponto, irmãos, de Deus falar no meu coração: volta lá e paga a esfirra e o suco, que você esqueceu, mas eu não. Você se vira com essa, irmão. Isso foi um sábado à noite, irmãos. Domingo de manhã eu bati na padaria. Cheguei lá para a moça e falei assim: há 2 anos atrás, eu vim aqui, comi uma esfirra, tomei um suco e não paguei. Não que eu vou chamar a gerente, não deixa o gerente, não deixa o gerente, só recebe aqui, quanto tá? Atualizou aí o valor, né? Passou 2 anos, cobra aí atualizado o valor. Tremendo assim, irmão. Que eu queria resolver aquela situação da minha vida. Eu queria ser liberto daquele peso que estava sobre a minha alma. Aí eu paguei, irmãos, na hora que eu saí dali, eu saí leve para viver a minha vida com Deus, porque um dia a palavra foi exposta e ela escancarou as mazelas da minha alma. Diante disso, os meus demônios foram à mostra e eu preciso tomar uma atitude diante disso. Então, irmãos, quando a palavra é pregada, quando a palavra é lida e ensinada, não é brincadeira. Não é a palavra para você sair daqui como se fosse um jurado do The Voice, que você vira cadeira ou não. Virei, porque hoje ele falou coisa boa, eu gostei. Não viro, porque eu não gostei das coisas que ele falou. Não tem nada disso, irmão. A palavra de Deus, ela é aquilo que nos liberta, que nos transforma, que nos capacita para se tornar uma pessoa melhor e liberta em nome de Jesus. Jesus aqui, irmãos, ele sai
para ensinar a palavra. Lembra do capítulo 1, mas no começo, que ele saiu pregando o que? Arrependimento. A velha mensagem, irmãos, da palavra de Deus. E Jesus aqui no versículo 38, ele vai dizer que ele veio a fim de fazer isso. A fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus não é um curandeiro, Jesus não veio para fazer cirurgias espirituais nas pessoas, Jesus não é um guru, Jesus não é um amuleto, Jesus não é um colarzinho que você vai sair para a vida e você beija ele como se aquilo fosse resolver o seu problema. Jesus não é um sinal que a gente faz ou entra com o pé direito que agora as coisas vão dar certo. Não, irmãos, ele não veio para ser um curandeiro, ele não veio para ser um místico, ele veio para pregar a palavra de Deus. Arrependa-se e creia no evangelho, é isso que liberta o coração do homem. A pregação da palavra. Mas enquanto eu achar que ele é um guruzinho, enquanto eu achar que ele é um Papai Noelzinho evangélico, que eu vou lá e escrevo a minha cartinha, esse ano eu quero, enfim, comprar minha casa própria, e escreve lá para Deus, aí o guruzão lá, e aí ele está lá, o Papai Noelzão, aí ele vai lá, te abençoou, Deus me abençoou, aí você vai contar o testemunho da prosperidade. Não, irmãos, Deus faz isso? Faz, lógico que faz. Deus se compadece. Mas ele não veio para isso. Ele veio para pregar. Em certa feita, Jesus pregando a palavra. E a pregação de Jesus não era só vinde a mim, tinha as partes mais pesadas também. A turma começou a se espalhar. Começou a ir embora. Jesus mesmo olha para os discípulos e diz, e vocês, vai embora também? A turma fala, ô pastor Jesus, dura essa palavra. Mas eles dizem, para quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ah, irmão, às vezes para algumas pessoas a igreja é uma chatice. Vim para a igreja, ouvir sermão, ouvir para a palavra, ler Bíblia, às vezes essa dinâmica de vida é um saco, é chatice. Mas é isso que liberta o coração, irmãos. É isso que liberta a alma. Aqui a ênfase, irmão, não é falar assim nas pessoas que Jesus curou. São pessoas diferentes, são multidões. Tem pessoas que nem nome é citado aqui. São multidões. São muitos, é chamado de muitos. Por quê? Porque a ênfase é mostrar a autoridade de Jesus por meio do ensino. E quando Marcos registra isso, a partir do documento de Pedro, a partir do relato de Pedro, ele está dizendo assim, ninguém falava como ele falava, ninguém tem autoridade. As pessoas quando viram ele fazendo essas coisas, falam assim, é uma nova doutrina, olha como ele fala, ele não é igual aos escribas, ele tem autoridade, ele tem autenticidade, ele tem verdade na sua mensagem. É o que liberta, irmãos, o coração do homem, é o que liberta o coração da mulher. Às vezes eu vou em alguns movimentos por aí, irmão, pregar, eu percebo que menos pessoas querem, Mateus, é a pregação. Lá em Limeira uma vez me convidaram para pregar numa balada gospel, era o nome mesmo, balada gospel. E eu, irmão, prego em todo lugar, não tem esse negócio, eu prego só, não, me chamou, eu prego. Se é bom ou ruim, aí não sei, mas eu prego, Deus mandou pregar, eu prego. Fui pregar na balada gospel, ia começar às 7h30, cheguei lá e balada gospel. E eu lá, nessa hora eu era mais tradicional, então eu era meio agora eu estou um pouco mais tranquilo, mas eu era meio tradicional, e balada gospel, e toca mais uma, e toca mais outra, e toca mais uma, e chama não sei quem, e foi dando 9 horas, mas eu já agoniado ali, porque eu fico concentrado na pregação, e nada de chamar o pregador, aí eu ficava olhando assim, será que essa luz vai acender? Será que vai ter um púlpito para mim? Será que, e não vendo nada disso, eu falei, o que vai ser esse negócio? E deu 10 horas da noite e nada, irmão. Aí chamou uma banda, veio uma banda que veio lá não sei de onde, chegou atrasada, e a banda vai lá e monta o som lá, enquanto a balada gospel vai acontecendo. E eu lá esperando, irmão, esperando. Me passaram a palavra, era 11 e pouco da noite, eu estava desde as 7h30, já cansado, injuriado, e eu sou calminho, irmão, assim, quando estou esperando as coisas. Aí chegou para mim a moça, a organizadora, falou assim, ó, você tem só 15 minutinhos, tá? Eu falei, eu prego em 5, tá tranquilo. Aí, ó, mas não tem nada, não tem púlpito não, tinha um degrau, levantei a perna num degrau, igual aqueles violeiros que seguram o violão, Fernando, pus a Bíblia aqui, e eu fiz igual os pentecostais, muda a pregação na hora, mudei na hora, fui lá para Daniel, irmão,
Fui lá para o livro de Daniel, não se contaminar com as iguarias do reino. E preguei a palavra, irmão. 5 minutinhos, Andrés. Mas preguei a palavra. Não pense que as pessoas ficaram impactadas. Eu saí, irmão, a balada comeu solto. As pessoas não querem, irmãos. As pessoas têm ranço. As pessoas gostam de Reels. Que o Reels é 1 minutinho. O corte, Fábio, que é bom por sinal. Mas o Fábio posta lá inteiro. São poucas as pessoas que gastam tempo assistindo pregação. Irmão, talvez eu sou das antigas, né? Não fala a palavra saudosista. Mas eu sou da época, cadê a Luzia? Sabe as locadoras, Luzia? Eu alugava DVD de pregação para assistir. Alugava lá. E eu lembro que o rapaz, o Lúcio, lá, ele falava assim: ô, chegou uma nova aí do fulano, aí, inédita. Falei, passa para mim. E eu via 1, 2, 3. E aquilo, irmãos, ia libertando a minha alma de mim mesmo. Com o passar do tempo, irmãos, os demônios da minha vida iam saindo. As opressões iam saindo, as trevas iam saindo, a escuridão ia saindo. E a chegada da luz. Jesus, ele sai para ensinar e pregar a palavra, irmãos. E Marcos faz questão de dizer isso. Que ele pregava com autoridade. E ao pregar, as pessoas eram levadas até ele. E ele curava. Nesse ambiente do ensino. Em segundo lugar, irmãos, que a gente aprende com esse texto, é que o lugar da cura é na pregação da palavra, mas o lugar da cura é nos ambientes de Jesus. Você percebe que alguns lugares aqui eram lugares litúrgicos, como sinagoga, mas a casa de Pedro não. E eles foram lá, Fernando, para descansar, para comer. E a sogra de Pedro estava enferma. Mas não tem ninguém enfermo na presença de Jesus, irmãos, que fica do mesmo jeito. No mínimo, com diagnóstico sai. E aí o texto vai dizer que saindo da sinagoga, eles foram direto para a casa de Pedro. E lá a sogra dele estava acamada com febre. E falaram para ele a respeito dela. De imediato, Jesus a toca. E a febre dela baixa e ela passa a servi-los. Esse versículo aqui, irmãos, é um versículo que mexe com o meu coração. Porque o 31 fala assim: a febre dela a deixou, passando ela a servi-los. O lugar da cura, irmãos, o ambiente da cura, não é apenas um lugar que a gente é curado e fica ali a vida inteira fazendo exame, voltando e ali, não. O lugar da cura espiritual, irmãos, é um lugar que nos prepara também para o serviço. Vamos pensar bem, você acha que ninguém ali naquela casa era capaz de fazer um alimento para os discípulos? Por que Marcos registra isso? E provavelmente Pedro falou assim: Marcos, escreve isso, que Jesus foi lá e tocou na vida da minha sogra, curou ela, e ela de imediato, talvez em resposta, em gratidão, ela foi servir. E no ambiente de cura, no ambiente onde Jesus está, irmãos, a libertação, a cura, para que a gente possa servi-lo. Lembra do Gadareno, da história do Gadareno, que Jesus atravessa lá o mar, tem a tempestade, tem um Deus os acuda para chegar do outro lado. Quando chega lá, tem um homem endemoniado, possesso, ninguém conseguia controlar esse sujeito. Jesus o liberta, ele aparece ali limpo, pronto, e a Bíblia diz que ele vai até Jesus e fala: mestre, me deixa aí com o Senhor. Ele fala: não, vai lá para a sua casa, para a sua família e conta para os seus. E o texto diz que ele contou e saiu pela circunvizinhança, por Decápolis, pelas 10 cidades, falando daquilo que Jesus fez na vida dele. O ambiente de cura é um ambiente que nos prepara, irmãos, para o serviço, para a missão. Mas sabe por que tem tanta gente enferma de alma? Porque foge do ambiente de Jesus. Porque tem um ranço do ambiente de Jesus. Porque não suporta o ambiente de Jesus. Aí não há cura, aí não há libertação. E quando eu falo ambiente de Jesus, eu não me refiro apenas à igreja, esse salão, mas é onde estão os servos de Deus, aonde a pauta é Jesus, aonde o assunto é Deus. Tem gente que tem ranço disso. É aqueles aniversários, irmão, que a festa está comendo solta. Aí vamos chamar o fulano de tal, o obreiro, o pastor, o diácono, o pai da criança,
para nos dirigir numa oração. Parece que é luto, irmão, parece que jogaram água fria na churrasqueira, parece que é fim de festa, a turma fica ali sem jeito, desconcertada, já vem esse papo de Deus de novo. Aí sabe o que acontece, irmãos? Quem não leva em consideração os ambientes de Deus, não experimenta de uma verdadeira cura e libertação, porque foge desses ambientes. O Salmo 133 vai falar que é bom que os irmãos vivam em comunhão, unidos em comunhão, porque ali, nesse lugar, nesse ajuntamento santo, que ninguém é perfeito, mas o ajuntamento é santo, Deus ordena a bênção que é a vida para sempre. É no ambiente de Deus. Eu pergunto para você, o seu lar é um ambiente de Deus? A sua casa é um ambiente de Deus? O seu trabalho, você que é dono do seu negócio, é um ambiente de Deus? O seu carro é um carro que se transforma num ambiente de Deus? Você, pessoa física, CPF, é um ambiente de Deus? Quem chega perto de você, a manifestação de Deus acontece. Pessoas ao se aproximar de você melhoram, são edificadas, ao passar um tempo com você, ao conversar com você, ao ouvir as coisas que você tem a dizer, as pessoas são libertas, são transformadas, são abençoadas, saem com expectativas e com sede de Deus. Jesus, irmãos, nos evangelhos, o relato é para mostrar a vida de Jesus, o propósito de Jesus. Mas quando a gente vai para o livro de Atos, Jesus ele vai ser assunto aos céus, mas ele desce através do Espírito Santo, e ele é derramado sobre quem? A igreja, para que a igreja manifeste o ambiente de Cristo. A igreja é Jesus no mundo, por meio do Espírito Santo. E é nos ambientes de igreja que as pessoas são libertas e curadas, mas não igreja como a nossa, apesar que Deus usa, apesar de nós, esse ambiente. Quando a gente vai para Atos capítulo 2, irmãos, de 42 a 47, fala de um povo que tinha tudo em comum, que perseverava em oração, em doutrina, em partir do pão, em comunhão, e Deus ia abençoando ao ponto de não faltar nada para ninguém. E aí Deus olhava para aqui e falou assim: que bênção, eles estão entendendo, então eu vou mandar lá, porque esse ambiente é saudável, esse ambiente é de cura, e quem faz o ambiente, irmão, somos nós. Às vezes as pessoas falam assim: é o pastor. Não, irmão, é você também. A igreja não é só o pastor, a igreja não é só o líder, você pode promover um ambiente de cura, de restauração. As pessoas se aproximavam de Jesus, e Jesus não lançava nenhuma fora. Irmãos, quando a gente faz questão de estar com Ele, Ele também faz questão de estar conosco. Ele diz que aqueles que não se envergonham dEle, naquele dia Ele não vai se envergonhar. Mas aqueles que o negam hoje com a sua vida, um dia vai chegar diante dEle, irmão, e vai ouvir uma das frases mais tristes que a humanidade pode ouvir: se aparta de mim, porque eu não te conheço. Irmão, é duro. Eu lembro uma vez eu comprei uma bicicleta, tinha acabado de casar com a Jaque, compramos 2 bicicletas para a gente sair pedalando. Aí tinha uma bicicletaria que desde a minha infância eu levava a bicicleta lá. E eu falei assim para a Jaque: vamos levar lá no meu amigo. Só que o cara não era meu amigo, ele era só o bicicleteiro que eu levava a bicicleta, mas eu falei assim: ele é meu amigo. Aí a Jaque: não, então tá bom, vamos levar no seu amigo. Aí eu cheguei lá na bicicletaria, com as caixas lá, ele parar no balcão. Já viu aquele atendente que não te atende? Que finge que você não está lá, continua fazendo o serviço? E a Jaque assim: não é seu amigo? Eu falei: não, calma, ele vai atender. E eu, muito tímido, o Edson, ele chama Edson. O Edson, ela chama ele alto, fala com ele, não é seu amigo, você falou que é seu amigo. Pois não, o que você quer? Não, eu vim trazer a bicicleta. Não, deixa aí, eu tô cheio de serviço aí, depois eu vejo isso aí. Deixei lá. A Jaque falou: que amigão que você tem, é seu amigo. Nem me conhecia, irmão, bicicleteiro. Eu conhecia o bicicleteiro, falava do bicicleteiro, falava que era meu amigo, dizia: não, vamos levar lá, que ele é bom, que ele é meu amigo. Mas eu cheguei lá, irmão, é como se ele te dissesse: você é só mais um, eu não te conheço. Doeu, irmão, que até hoje a Jaque brinca com isso. Seu amigo lá da bicicletaria. Mas eu acho que com Jesus, irmão, naquele dia lá, acho que vai ser mais duro.
O Edson pode até dizer que não me conhece, que não é meu amigo, me atender mal, mas viver uma vida inteira religiosa, falando de Deus, cantando, pulando, sapateando, louvando, até expulsou o demônio aqui, lá, se sentiu grandão, espiritual, aí chega lá diante de Deus, eu não te conheço, cabra. Aí já sabe, né, Isaac? Subterrâneo. Aí bate lá na porta lá, tá lá o seu diabo. Pois não. Ah não, você está aqui, eu te conheço faz tempo, ando com você há muito tempo, seja bem-vindo ao seu novo lar. Olha que história triste, irmão. Ah, irmãos, os ambientes de Jesus, eles libertam a gente e cura. E aí, irmãos, finalizando, eu me lembro do meu testemunho de conversão, que não foi da noite para o dia, Mateus, mas eu me lembro, irmão, certinho do primeiro dia que eu pisei na igreja, irmãos. Aquele mesmo sentimento das pessoas novas. Nossa, a música falou comigo. Nossa, o pastor sabe da minha vida e falou de mim. Mas quando acabou o culto, irmão, eu recebi tanto abraço, que eu senti o abraço de Jesus, irmãos, e aquele ambiente começou a me libertar dos meus demônios, irmãos. Por mais que a pregação, ela foi boa e falou tudo o que eu estava vivendo, mas o abraço da recepção, o abraço da juventude, irmãos, para um cara durão, seco, que não foi criado com abraço, ver as pessoas te abraçando de graça, porque nem te conhece, mas porque entende que você é uma vida preciosa para Jesus. E aqueles irmãos simples me abraçando, me convidando para estarem com eles. Eu me lembro que a gente saía do culto, ia lá no cachorro-quente do João, que era esses cachorro-quente de calçada, e aquele ambiente, irmãos, foi me moldando, foi trabalhando no meu coração, foi um ambiente de libertação. Caminhar com esses irmãos. Os ambientes de Deus, irmãos, eles libertam. Eu era um cheirador de cocaína, um fumador de maconha, irmão, que gostava de um uísque. Naquela época, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, e clínica de recuperação, irmão, era uma coisa para quem tinha grana, não tinha muito negócio de igreja ter clínica, pelo menos na região que eu estava. Mas foi no ambiente do culto, irmãos. Foi com os irmãos tendo paciência comigo. Foi no amor, no afago, no afeto da igreja, no ambiente de Jesus, no Jesus manifesto, na pessoa humilde e simples, que me abraçava, que valorizava aquilo que eu pensava e falava, que cuidava de mim, que a minha vida foi liberta. Vou dizer para você, querido, não é só mais um domingo. Você pode sair daqui diferente, porque esse ambiente é de Jesus. Ainda que nós estamos aqui, somos imperfeitos, irmão. Mas se esses imperfeitos tiverem o coração arrependido, irmão, ele aparece. Ele vem, ele toca, ele transforma. Eu finalizo, irmãos, um trechinho de uma pregação de um pastor americano, não sei se é americano ou inglês, que eu vi essa semana. Ele contando o relato do bandido da cruz, contando a história do bandido da cruz, e aí ele vai dizer assim que o bandido da cruz chega lá no céu, e tem uma turma lá, e falou, o que você está fazendo aqui? Como que você fez para vir aqui? Eu falei, nada. Mas como você está aqui? Foi ele falou para mim, ainda hoje vai estar comigo. Eu estava no mesmo ambiente que ele, no Gólgota, na cruz, na morte dele. E ele olhou para mim e falou assim, ainda hoje você vai estar comigo. Eu não sei como eu vim parar aqui, não tem a ver comigo. Eu sou imperfeito, eu sou ladrão, eu sou bandido, eu fui punido pelos meus pecados, pelos meus erros. Mas ele disse assim para mim, ainda hoje você vai estar comigo, então eu estou aqui por causa dele. Foi no ambiente da cruz, foi no ambiente do Monte Caveira, no ambiente da morte, que aquele ladrão, irmãos, experimentou da cura definitiva. Algumas pessoas, irmãos, são curadas hoje, mas o texto não está enfatizando que Jesus é médico. O texto está dizendo que a cura é um vislumbre da eternidade, é um ensaio daquilo que nós vamos viver eternamente com Ele. Queridos, esse é o lugar da cura. Eu não sei como está o seu coração. Talvez a sua saúde está boa. Pastor, glicemia está boa. Estou legal, exercício. Estou vivendo a melhor fase da minha vida, atleta, vou correr a São Silvestre no final do ano, começo do ano, mas a sua alma está podre, a sua alma está doente, a sua alma tem lepra,
Talvez o que você precisa fazer é a oração do leproso. Se quiseres, podes purificar-me. A palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é: quero, fique limpo. Quero, fique limpo. Fique liberto. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus visite seu coração com libertação. Vamos orar, curva a sua cabeça. Se você puder. Não desperdice esse ambiente. Faça desse ambiente o hospital da sua alma hoje. Talvez você estava perdido. Mas hoje é o dia de você encontrar um caminho. De Deus te levar para um novo nível de caminhada. Te guiar para uma nova estrada. Talvez você já é até cristão. Mas é um cristão doente. É um cristão enfermo de alma. Sua alma está amargurada, está doente. E eu confesso, irmãos, que eu gostaria de ter o poder para te curar, como pastor e como amigo, mas eu não tenho. Mas se o que a Bíblia está dizendo aqui é verdade, irmãos, que Jesus ele se compadece de forma profunda, de que se a gente até Ele nos cura assim como todos esses foram, irmãos, você pode sair daqui liberto. A sua alma encontrar um sentido, um propósito. Senhor, nessa noite nós estamos diante da Tua presença, não porque sentimos alguma coisa, apesar de sentir é muito bom, mas a nossa fé não é pautada nisso, mas é naquilo que lemos, ouvimos e cremos. E por isso creio que o Senhor está aqui nesse lugar. Quando a Tua palavra é lida, pregada, o ambiente fica propício para a cura, para a libertação. Ó Deus, talvez tem pessoas aqui enfermas há muito tempo. Talvez até a doença física que ela tem provém da alma. Que se resolver a alma, resolve o físico. Eu não curo ninguém, mas o Senhor cura. Nós somos pecadores miseráveis, mas o Senhor pode olhar para nós essa noite, Senhor, com compaixão. E eu oro, Deus, se há alguém nessa noite que está perdido nos seus próprios demônios existenciais, está perdido em si mesmo, está leproso espiritualmente, se sente excluído, se sente sujo, eu oro, Deus, para que nessa noite haja um toque do Senhor, um toque tão profundo, ó Deus, ao ponto de não ficar dúvidas que foi o Senhor. Usa esse ambiente apesar de nós, Senhor. Usa essa oração apesar de nós, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor continua olhando para nós. O Senhor continua nos enxergando. Lança a luz sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Nos guie para perto de Ti. Nos leve para viver algo que a gente ainda não experimentou diante da Tua presença. Uma cura, uma libertação. Uma conversão genuína. O Senhor ainda converte pessoas dentro da igreja, no culto. O Senhor converte gente evangélica, Senhor. Tem gente que é evangélica, mas não é crente. Tem gente que está no hall de membro, mas não está com o nome escrito no livro da vida. Mas essa noite o Senhor pode mudar esse cenário. O Senhor pode conduzir para um novo e vivo caminho. Nos ajuda nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus.